Eu saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vim meditar um pouquinho, sobre os propósitos, que Deus tinha na vida de Jó. Então hoje eu vim falar sobre a vida de Jó, porque a história de Jó é uma das mais conhecidas na Bíblia. No entanto, suas lições aparecem, não parecem muitas das vezes até não ter sido compreendidas por nós hoje em dia. Então, o que Jó narra, Jó era um homem muito rico e bem-sucedido do Oriente, mas precisamente vivia na terra de Uz, provavelmente onde hoje fica em Jordânia. Então a Bíblia nos traz uma dimensão do patrimônio de Jó. Eram milhares de animais e muitos servos e servas, Essa é a forma de se medir a riqueza de alguém que tinha uma família numerosa e bem-sucedida e era conhecido e respeitado por todos. Mas essa não era a qualidade que mais chamava a atenção sobre a vida de Jó. A Bíblia faz questão de enaltecer aquilo que mais chamava a atenção de Deus. As qualidades de Jó, Porque a Bíblia diz muito claramente que Jó tinha uma vida irrepreensível diante de Deus. Jó tinha várias qualidades diante de Deus, Era íntegro, ou seja, uma pessoa que não fingia, era honesto e sincero, era reto, suas atitudes eram corretas com Deus e com as pessoas. Era temente a Deus. Temer a Deus não é ter medo, e sim andar nos caminhos do Senhor. E desviava-se do mal, sim. Por mais corretos que sejamos, o mal vem ao nosso encontro e precisamos fugir da aparência dele, não é verdade? E mais era alguém que o próprio Deus dá testemunho dele. Deus reconheceu a fidelidade e a sinceridade de Jó e reconhece também as nossas atitudes para com ele. Então busque ser fiel a Deus em todos os detalhes, Pois ele te vê e te conhece melhor do que você mesmo. Então hoje eu venho falar também da aprovação de Jó. Entretanto, toda a vida feliz e plena de Jó se desmorona diante dos seus olhos. E é até difícil fazer esse tipo de lista, porque é uma tragédia atrás da outra. Seus 10 filhos morreram no mesmo dia, em um trágico desabamento. E ele perde todos os seus bens e servos. Então fica terrivelmente doente com a sua pele coberta por dolorosas chagas. E para completar a tragédia, sua mulher lhe diz para amaldiçoar a Deus e morrer. Aí você pensa assim, mas os seus melhores amigos vieram lhe visitar. Pois bem, até os seus amigos começaram a acusá-lo. Enfim, toda a vida de Jó para ter se destruído diante dele. Mas por que isso? Estamos em uma grande guerra espiritual. E toda essa situação na vida de Jó tem origem em um conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Satanás vai até as regiões celestiais a fim de acusar as pessoas diante do Senhor. Então, no entanto, Deus fala sobre a fidelidade de Jó. O adversário retruca, afirmando que Jó só servia a Deus por conta das bênçãos que o Senhor derramava. Então, Deus permite que Satanás tire tudo de Jó. Então, tudo isso nos faz perceber que estamos todos em uma grande batalha espiritual, onde o grande objetivo do maligno é nos afastar de Deus e nos virarmos contra ele, porque Satanás queria provar para Deus que Jó se voltaria contra o seu Criador. E é isso que ele faz contra cada um de nós. É o grande acusador. Então precisamos conhecer essa realidade e saber que muitas vezes seremos atacados nessa guerra. Na verdade, independentemente de acreditar ou não, de querer ou não, cada um de nós já está envolvido nessa guerra. E só existe 2 lados, o lado do bem e o lado do mal. E essa é a maior batalha que existe, Essa é a maior batalha que existe, Pois a luta é pela nossa alma, portanto, não desprezamos a realidade dessa batalha e do perigo do nosso adversário, pois ele fará de tudo para nos tirar do caminho do Senhor. Deus sabe quem nós somos. Embora o inimigo acusasse Jó, Deus defendeu e deu um grande testemunho, do seu servo. Deus
Deus travou uma batalha contra o inimigo para mostrar que Jó era um servo fiel. Na verdade, Deus estava mostrando também ao próprio Jó. E Deus não entra em uma batalha para perder. Ele já sabia quem era Jó e conhecia a sinceridade do seu coração. Então, assim também Deus sabe que nós somos as pessoas, né? Porque as pessoas podem ter e mais variadas opiniões e impressões sobre você, mas só existe uma opinião que realmente importa, é a opinião de Deus. Então busque andar com Deus e fazer a sua vontade, porque o Senhor conhece os que são seus e no tempo certo Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua vida, a sua sorte. Então coisas ruins também acontecem com as pessoas fiéis de Deus. Embora muitas pessoas não acreditem nisso, pessoas fiéis a Deus também passam por dificuldades e aflições. Então, o próprio Jesus advertiu, né, que no mundo teremos aflições. E o caso de Jó é ainda mais emblemático, porque ele sofreu tudo o que sofreu, não apenas apesar de ser justo, mas porque era um homem justo. E o inimigo jamais teria mexido com Jó, se a fidelidade desse homem de Deus não a chamasse tanta atenção. Portanto, temos que ter em mente que, por mais abençoada que seja a nossa vida, nós inevitavelmente passaremos por tribulações e por mais variados motivos. Então, isso não quer dizer que Deus não nos ame ou que Ele perdeu o controle, mas que muitas coisas podem acontecer e muitas delas são até necessárias, como a prova de Jó. Então, o que Deus nos garante é que nós nunca estaremos sozinhos. Mesmo em silêncio, Deus sempre estará trabalhando em nosso favor, nos sustentando e nos dando forças para vencer. Porque Jó perdeu tudo, menos a fé. Jó perdeu praticamente tudo que um ser humano pode perder. Seus filhos se foram, seus bens se dissiparam, sua saúde se acabou, até a esposa se voltou contra ele. E tudo isso aconteceu debaixo da permissão de Deus. E Deus deixou que o inimigo roubasse tudo de Jó, que poderia ser tirado. Porém, existe uma coisa que ninguém poderia tirar de Jó, nem mesmo os mais astutos, ardis do nosso adversário, a sua fé em Deus. Então Jó permaneceu fiel a Deus, embora em meio a tantos questionamentos e queixas, ele sabia que o seu Redentor vive e que por sua causa ainda haveria de se levantar. Não sei o que aconteceu na sua vida, o que você perdeu, o que já tentaram te roubar, mas a sua fé, o seu amor a Deus, a sua fidelidade, o seu temor, ninguém pode roubar. E ninguém pode te roubar também das mãos do Senhor. Então, continue sendo fiel a Deus e você verá o agir extraordinário de sua vida. Porque os amigos de Jó são uma parte muito importante, né, da sua vida. E até os amigos de Jó, né, pisaram em Jó, né, repudiaram Jó, né, por o que Jó estava passando na sua vida, por tudo que Jó estava vivendo na sua vida, né. Então, essa é uma história tremenda, né, porque Jó recebeu o dobro de tudo quanto possuía. Se Jó era o homem mais rico do Oriente, agora é duplamente o mais rico, porque Deus restaurou, né? Deus restaurou a sua sorte, né, dos amigos de Jó. Quando este orou por eles, então Deus restaurou o casamento de Jó e ele teve mais 7 filhos e 3 filhas. Então, as 5 áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó, Deus restaurou todas elas. O propósito de Satanás era colocar Deus contra Jó e afastar Jó de Deus. Mas o que ele conseguiu foi colocar Jó mais perto de Deus e ver Deus restaurando a sorte de Jó. E Deus, né? E Deus que tudo pode e nenhum de seus planos pode ser frustrado, não é verdade? Olha que tremendo, né? Que Deus fez na vida de Jó, né? Porque Satanás insinuou que Deus precisava subornar as pessoas com as bênçãos para receber delas adorações. Insinuou que Jó só servia a Deus por interesse, sem que Jó soubesse, né? Deus o constituiu, né, com grandes promessas, né, que havia ali, né, depois de tudo que Jó passou, né, Deus ainda deu muitas promessas na vida de Jó, né, que foi fazer toda aquela restituição,
que foi salvar o seu casamento, né? Que foi salvar de toda aquela situação grandiosa